A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Conclusão do capítulo 21, versículo 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, que lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser dele? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas não foram colocadas nem escritas todas. Penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Meus amados irmãos da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, com esse texto de hoje, do capítulo 21 de São João, nós concluímos o Evangelho de São João durante toda a Páscoa. Acabamos de viver a 7ª semana da Páscoa e também a semana de oração pela unidade dos cristãos, que este ano teve como tema, e tem ainda, porque ainda estamos no último dia: amarás a Deus e a pessoa próxima. Esse tema é um convite para que cada um reflita sobre os extremismos e exclusivismos religiosos que existem no mundo e até no nosso Brasil, que se diz tão cristão. Deus jamais é a favor de perseguições, de guerras e intolerâncias religiosas. Então isso é muito bom a gente parar para pensar e tomar como decisão não só rezar, mas viver o ecumenismo. Aqui no texto de hoje, que é justamente a conclusão do 4º Evangelho e que também está dentro desse espírito de comunhão, de seguimento de Jesus, de unidade, nós podemos observar 2 aspectos importantes da conclusão do 4º Evangelho de São João. O primeiro aspecto é o seguimento a Jesus. Pedro estava preocupado com o discípulo amado, perguntando a Jesus o que é que vai ser dele. E Jesus respondeu: se eu quiser, ele vai permanecer até eu voltar. Mas o que é que isso te importa? Você segue-me. Olha aí, tá vendo? Então vamos deixar as coisas de lado, Tem muita gente que se preocupa, quer saber as coisas, o que é que vai acontecer, como é que vai viver, como é que vamos aproveitar o maravilhoso, quais são as aparições mais recentes, quais são as promessas, se existe ameaça. Só é o que a gente está vendo agora na internet, depois dessas enchentes, dessas catástrofes, e é no mundo inteiro,
A gente vê que muita gente acha que é um castigo, que está no fim do mundo, são os sinais. Mesmo que seja sinal, Jesus disse que ainda não está na hora, né? Vocês vão ver tudo isso, mas ainda não é o momento. Então, fiquemos com a sugestão de Jesus, que serve para todos nós, né? Para mim, Jesus certamente está dizendo: que te importa isso? O que é que deve fazer você? O que é que você deve fazer? É seguir-me. É isso que Jesus quer. O fundamental e aquilo que é indispensável na vivência cristã, em primeiro lugar, é você se colocar a serviço do Senhor, no seguimento de Jesus. A gente vê no Evangelho que quando Jesus chama, as pessoas deixam tudo e seguem imediatamente. Essa palavra é muito importante no Evangelho, sempre ele mostra isso: imediatamente deixa e segue Jesus. Esse deixar são as preocupações desnecessárias, são os ócios, né? São aquelas preocupações materiais que não conduzem a um fortalecimento nem a um seguimento radical e total a Jesus. Então esse é o primeiro ponto do Evangelho de hoje. E o segundo ponto é o testemunho sobre São João. Então esse testemunho o Evangelho, com muita segurança, fala a respeito do autor. Nós sabemos que o testemunho dele é verdadeiro. Então São João é o quarto evangelista. O evangelho dele tem 21 capítulos e ele foi aquele que amou Jesus até o fim. Ele mostra isso no Evangelho. Ele viveu 104 anos. A gente não tem assim conhecimento de como foi a morte de São João Evangelista. São João Batista, aquele que veio preparar os caminhos de Jesus, foi degolado, né? Herodes mandou degolar na cadeia. Estava preso. Estava preso porque anunciou Jesus, não fez nada de mal, não. Não foi corrupto, não desviou dinheiro, não foi extremista, não foi perseguidor, foi um anunciador, foi o precursor, mas fez inveja a Herodes. Herodes mandou prender, depois mandou degolar. Então São João Evangelista, que é esse que dá o testemunho, desse modo o Evangelho chega até nós com a força para iluminar e transformar nossa vida pessoal e a vida das comunidades cristãs de todas as épocas e lugares. É isso que nós esperamos nesta semana de oração pela unidade. Rezemos. Ó Mestre, pelo testemunho autêntico de quem redigiu estas coisas, podemos melhor te conhecer, amar e seguir. Impele-nos, Jesus, a divulgar a tua boa nova em toda parte e com todos os meios. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 21, do versículo 20 a 25. Desejamos a todos um feliz fim de semana e convidamos para celebrar hoje às 5 horas da tarde, na Casa da Criança, a missa de Pentecostes, a missa do aniversário da igreja. E amanhã, às 9 horas da manhã, na Casa da Criança, a missa solene de Pentecostes. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.